Olá pessoal, eu sou o Carlos Primati, tradutor e pesquisador de cinema fantástico. Eventualmente também trabalho com literatura gótica e fantástica, né? Mas a minha principal área de atuação é o cinema e é disso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Eu tenho participado há vários anos, né, de diversas publicações da editora Clepsidra, do Cid Vale Ferreira, como tradutor e principalmente contribuindo com ensaios, prefácios, pós-fácios, paratextos em geral. E uma dessas edições é O Vampiro, do John William Polidori. O Polidori é uma figura, de certa maneira, obscura, né, praticamente desconhecida, porque não é especificamente interessado em literatura gótica. Por exemplo, não dá para compará-lo com os colegas de convívio dele na época, né, como Lord Byron, Percy e Mary Shelley, ou autores como as irmãs Bronte, Robert Louis Stevenson ou Bram Stoker. Mesmo assim, o Polidori é responsável por uma criação seminal no imaginário fantástico, né? Principalmente dentro ali do movimento gótico, que é o conto O Vampiro, publicado em 1819. Inclusive, essa edição aqui é comemorativa, né, dos 200 anos da publicação original desse conto. Mas, no geral, o Polidori ele foi uma figura um tanto infeliz, né, com pouca produção literária, e, inclusive, ele foi censurado depois de morto, quando a irmã dele publicou os diários íntimos dele, mas excluiu as passagens mais polêmicas, né, que ficam aí para a imaginação qual seria o conteúdo desse material, e isso, de certa maneira, é explorado ao longo da história. Com isso, a gente não sabe tanto sobre ele quanto do Byron ou do Shelley, né? O Percy Shelley, no caso, ou mesmo a Mary Shelley, que tiveram as vidas muito bem documentadas, né? E o que se sabe do Polidori também não é suficientemente interessante para render uma cinebiografia, por exemplo. Né? E por que eu estou mencionando isso? Porque o cinema nunca se interessou pelo Polidori como um personagem, né? Ao contrário do que aconteceu com o Byron e principalmente com a Mary Shelley, né? E ambos tiveram as vidas transformadas em filmes dramáticos, né? Muitas vezes não muito presos à realidade, e minisséries de TV e também histórias de terror e ficção científica, misturando ali fato com ficção. Né? E aí esse aparente desinteresse, desapego ou mesmo desconhecimento de quem era o Polidori que faz com que os filmes em que ele eventualmente apareça como personagem sejam tão imprecisos, vagos ou até mesmo caricatos em relação ao verdadeiro Polidori. Né? De forma bem resumida, ele basicamente publicou O Vampiro, né, com toda aquela polêmica inicial de a obra ter sido atribuída inicialmente ao Lord Byron, e lançou um romance, também uma obra relativamente obscura, que é o Ernestus Berchtold, no mesmo ano, né, 1819, e acabou se suicidando 2 anos depois, em 1821, com apenas 25 anos. Então ele é daqueles autores de trajetória, né, fugaz, assim, muito breve. Né? Porém, é o episódio de Vila Diodati, né, que traz o Polidori ao cinema, muitas vezes de maneira indireta, como eu vou abordar a seguir. Ao falar de Diodati, eu me refiro, claro, ao famoso verão de 1816, em que o Percy e a Mary Shelley, a meia-irmã dela, né, na verdade, irmã de criação dela, que às vezes a gente chama de meia-irmã, mas ela tinha uma meia-irmã, então para não confundir, a Claire Clairmont é uma irmã de criação. Né? Eles vão parar nesse casarão alugado pelo Lord Byron na Suíça, à beira de um lago, né? Um cenário bem bucólico, e eles passam ali, é, os poetas acabam convivendo intensamente durante algumas noites de farra. Né? Tava chovendo muito e eles não podiam curtir ali aquele ambiente é, supostamente ensolarado no verão, e aí acabaram ficando trancados dentro de casa. Né? E é nesse clima que acaba surgindo, né, um concurso informal em que cada um é desafiado a escrever uma ghost story, né, uma história de fantasma inspirado na leitura do Fantasmagoriana, que também está aqui nessa bela edição. Né? E desse episódio, né, a Mary Shelley tem a ideia de escrever o Frankenstein, que ela publica 2 anos depois, em 1818, e o Byron sugere uma história de vampiros, meio, não se sabe se totalmente a sério, de maneira debochada, mas ele diz que sempre quis escrever uma história de vampiros no tempo moderno, e é exatamente isso que o Polidori vai escrever mais tarde, né, publicando em 1819. Né? Esse convívio entre os poetas e essa gênese incrível de dois clássicos góticos, né, Frankenstein e o Vampiro, serviu de inspiração para diversos filmes. Né? Neles, o trio formado por Byron e o casal Shelley é sempre o protagonista, com a Claire, né, que geralmente é retratada como uma figura meio maluquinha, meio
biruta, assim, ela completa esse grupo. Então acabam formando ali dois casais que realmente se relacionam amorosamente, né? A Claire tinha um caso com o Byron, ficou grávida dele e tudo. Aí chegamos ao Polidori, né, que nem sempre está presente nessas histórias, mas ele invariavelmente é relegado a uma posição de coadjuvante e algumas vezes até figurante. Né? O Polidori entra nessa história quase como um penetra, porque ele era o médico pessoal e o biógrafo do Byron. Né? Tem muito registro do que se sabe da vida do Byron, porque ele ficava ali anotando conforme eles viajavam pela Europa. Né? A história, né, essa história toda de Deodato, é contada de maneira realista num filme chamado Mary Shelley, de 2017, dirigido pela cineasta saudita Haifa Al-Mansour, né, e estrelado pela Anne Fanning. Inclusive uma interpretação bastante enfadonha dela, ela está sempre muito desanimada, muito estupefata diante dos fatos ali. Né. Nesse filme, o Polidori é interpretado por um ator chamado Ben Hardy, né, que na época tinha 26 anos, e, portanto tinha uma idade adequada para o papel. O filme termina com a Mary e o Polidori lamentando, né, que suas respectivas obras foram praticamente roubadas, né, quase roubadas, né, pelos malvados Percy e Byron. Né. Acaba sendo um filme tristonho e esquecível. Né. Ele foi feito ali meio que para celebrar o bicentenário do Frankenstein, mas não se tornou assim um grande clássico. Em 2020 veio um outro filme bem parecido com esse, né, embora de produção mais modesta, chamado A Nightmare Wakes, que no Brasil acabou sendo lançado como A Origem de Frankenstein. Ele foi escrito e dirigido por Nora Unkel. E mais uma vez, esse processo de escrita do Frankenstein acaba sendo um grande martírio, né, que é uma tendência dessas biografias recentes de escritores que querem humanizar ao máximo e buscar, né, despertar uma empatia a todo custo com a desgraça vivida pela personagem. Né. Acabam sendo filmes um pouco tristes e não celebram muito ali, né, o encanto da literatura e da criação artística. Né. Nesse filme, o Polidori, curiosamente, é vivido por um ator negro, que é o Lee Garrett, né? Mas ele tem pouquíssima participação na história. Eu particularmente gosto dessas reinvenções, dessas inserções, né, de personagens, né? Por exemplo, colocar um ator negro para fazer o Polidori, uma asiática para fazer sei lá quem, né? Eu acho bem interessante isso, não me incomoda esse desapego ao realismo, digamos aí, né? Mas agora vamos ao que interessa, né? Que é o filme mais interessante de toda essa combinação entre Villa Diodati, Gótico, Mary Shelley, Byron e principalmente Polidori aqui no caso, né? Que é o Gótico, ou Gothic, né? De 1986, dirigido pelo britânico Ken Russell, que é um cineasta extravagante e absolutamente apaixonado pela literatura gótica. Ele fez outros filmes relacionados a esse universo, né? E ele inclusive adaptou em 1988, portanto 2 anos depois, né? O The Lair of the White Worm, né? Um livro menos conhecido, né? Do Bram Stoker, um livro bem estranho, que saiu no Brasil como A Maldição da Serpente, né? O filme saiu com esse título. É um filme bem esquisito. O gótico acaba sendo mais bem sucedido, mas o cinema do Ken Russell é algo a ser explorado e é um gosto adquirido. Mas é um gosto maravilhosamente singular, digamos assim, né? E o Gothic inquestionavelmente a melhor coisa já feita inspirada em Villa Diodati, né? Principalmente na questão fílmica aí. Ele é praticamente uma ficção, né, que combina vários elementos reais, né? E o roteiro dele foi escrito pelo Stephen Volk, né, que em seguida transformou essa história em romance. Então o Gothic também virou um livro infelizmente ainda inédito no Brasil, né? Mas o que chama atenção nesse filme, né, se a gente pensar especificamente no Polidori, é como ele é retratado de maneira bastante imprecisa, né, embora eu veja assim como emocionalmente condizente com o clima em Diodati, né? Até se a gente sabe de como era a interação do Byron com o Polidori, ele humilhava muito o Polidori, botava um apelido que irritava muito ele, chamava ele de Polidoli, né? Então, nesse sentido, eu gosto quando os filmes eles captam mais uma atmosfera emocionalmente convincente ou plausível do que necessariamente um retrato físico, assim. Mas aí a gente vai na figura do Polidori nesse filme que é
bastante chamativa, né? Porque ele é representado como um sujeito grotesco, até repulsivo, né? Que não pertence àquele ambiente sedutor, né? Onde se destacam o Byron, Percy e a Mary, né? Então ele fica bastante deslocado. Ele foi interpretado por um ator excelente, que é o Timothy Spall, né? Que tem ótimos papéis em vários filmes conhecidos, como A Prometida, que é inspirado no Frankenstein, Oliver Twist, Harry Potter e o Sweeney Todd, né? Do Tim Burton. Não, ele não faz o Sweeney Todd, mas ele é um dos vários personagens grotescos, já bem mais envelhecido ali, mas ele é um cara muito querido, assim, né? Ele tem uma filmografia bem interessante, mas o Timothy Spall é o que a gente chama de ator característico, né? E aquele tipo de pessoa que tem cara de policial, de juiz, de cafetão, de malandro, né? E acaba sempre sendo escalado para esses papéis, né? Hollywood é bastante notória por isso, né? O tal do physique du rôle, né? Ele tem a cara daquele personagem. Então, qual que é a cara do Polidori? É um sujeito recalcado, problemático, sexualmente mal resolvido, tal. Nesse filme do Ken Russell especificamente, né? E é no gótico, né? Nesse filme gótico, ele está cercado por gente linda e carismática, né? Então, o contraste é ainda mais evidente, mais brutal. Aí tem o Gabriel Byrne como Byron, Natasha Richardson como a Mary Shelley e um ator querido por todos, né? E saudoso que é o Julian Sands, né? Que interpreta o Percy Shelley. Inclusive é um personagem absolutamente histérico, encantador, né? É um dos grandes, um dos vários brilhos, né? Que o Gothic tem. Né? O Julian Sands, né? Numa triste ironia, ele acabou tendo um fim de vida trágico, assim, parecido com o personagem que ele interpreta, né? O Percy desapareceu no mar, saiu para velejar e o corpo só foi encontrado dias depois. E o Julian Sands, no início de 2023, ele desapareceu numa caminhada nas montanhas e só 6 meses depois os restos mortais dele foram encontrados. E é um ator muito querido, com vários filmes fantásticos, né? Ele fez o Warlock, entre tantas outras coisas. Foi dirigido pelo Dario Argento. Enfim, é uma figura muito querida e deixou pelo menos esse grande registro no gótico, interpretando nada menos do que o Percy Shelley, né? Eu falo mais detalhadamente sobre esse filme, né? Na verdade, eu praticamente faço uma declaração de amor ao Gothic no artigo que eu escrevi, né, para esta edição aqui, né, comemorativa dos 200 anos, né, do Vampiro, da Clepsydra, né, e que nessa nova edição, que é ampliada e revisada, eu acrescentei várias novas observações, novas informações, filmes que surgiram depois, algumas coisas que eu tinha negligenciado voluntariamente, mas agora achei que valia a pena incluir. Inclusive eu falo de adaptações de quadrinhos, né, que tem uma história clássica escrita pelo Roy Thomas para Marvel, e a HQ brasileira desenhada pelo Laudo Ferreira, que saiu pela revista Escafandro e que teria sido inspirada justamente nessa edição da Clepsydra, né? Então, o resgate aí do vampiro do Polidori numa edição tão luxuosa e acabou chamando a atenção. O artigo, eu dei o título de Seios Diabólicos e Outros Delírios, reimaginações fílmicas de Villa Diodati, né, que é se referindo a um episódio que teria acontecido de fato com o Percy, né, de ver, né, seios diabólicos ali, e é justamente uma das cenas mais icônicas do gótico do Ken Russell. Ele é o único que incluiu isso no filme, porque o Ken Russell ele é muito ligado ao fantástico mesmo, né? Ele não se preocupa com realismo, o que é muito bom, né? Outros filmes também abordam essa temporada em Diodati, né? E são também interessantes, embora não cheguem aos pés, né, da genialidade do filme do Ken Russell. É muito cruel a gente ter um filme tão impactante sendo usado como parâmetro. Mas vamos falar desses filmes também. O primeiro é o Remanda al Viento, né, de 1988, que é um filme, uma coprodução Espanha-Noruega, dirigido pelo Gonzalo Soares e que no Brasil se chamou A Verdadeira História de Frankenstein. Quando se chama A Verdadeira História, a chance de não ser a verdadeira história é muito grande, né? Mas mesmo assim, o filme ele é bastante curioso, né? Ele tem o Hugh Grant como Byron e a Elizabeth Hurley, né, no primeiro papel no cinema, no papel da Claire, né? E para quem gosta de fofocas de Hollywood, o Grant e a Hurley depois acabaram formando um casal, fizeram muito sucesso e tal, mas estão juntos pela primeira vez nesse filme espanhol. Esse filme talvez tenha a versão mais bizarra do Polidori, né? Porque ele é interpretado por um ator de 48 anos, e aquele ator de 48 anos com cara de velho mesmo, né?
enrugado, o cara, um sujeito meio emburrado, meio triste ali, que é interpretado pelo espanhol José Luís Gomes. O elenco todo é britânico, mas por ser uma coprodução aí da Espanha, ele colocou esse ator espanhol no papel do Polidori. E, na verdade, o Polidori tinha menos da metade disso, né? Ele tinha 20 anos na época, ele era muito jovem e quase 50 anos, principalmente ali no começo do século XIX, era muito idoso já, né? E ele acaba sendo um Polidori decadente, patético, recalcado, né? Que tem um fim trágico dentro do filme, porque ele acaba se enforcando ainda ali na temporada em Diodati, né? E o filme mistura um pouco uma trama de terror, como se a criação da Mary Shelley, né, que é o monstro de Frankenstein, fosse o responsável por essas mortes, assim, né? Mas aí acaba se conectando um pouco com a vida do Polidori, que realmente se suicidou, embora não por enforcamento, né? E também de 1988 tem o filme americano Haunted Summer, né, que no Brasil teve o título Primeiro Verão de Amor. Eu acho muito curioso esse título porque o Verão de Amor ele se conecta com o Summer, né, of 68, né, o Verão de 68, que é o Verão do Amor ali, né, dos hippies, né. Então acaba fazendo essa conexão que eu acho bastante condizente com o modo de vida ali dos poetas, né, Byron, Shelley, etc., com os hippies do século XX, né? Acredito que seja um pouquinho ligado a isso esse título, por ser o primeiro Verão de Amor, né? E foi um verão de fato, né? Esse filme é dirigido pelo Ivan Passer e tem um elenco ótimo, principalmente o núcleo ali da Percy, Mary e a Claire, que é o Eric Stoltz, a Alice Creed, a Laura Dern. A Alice Creed fez um filme muito interessante em 1981, que eu adoro, chamado Ghost Story, Histórias e Fantasmas, e mais recentemente, já envelhecida e também ali caracterizada com uma maquiagem de efeitos, ela faz a bruxa no filme João e Maria. Né, desculpe, na verdade é Maria e João. É muito importante a Maria vir na frente do João nesse filme, que é dirigido pelo Osgood Perkins, né, filho do Anthony Perkins. Então vale a pena conferir a Alice Creed nesses dois filmes. O restante aí, né, o Eric Stoltz e a Laura Dern já são mais conhecidos e vocês devem saber quem são. Bom, nesse filme, o Polidori é interpretado pelo Alex Winter, né, que é um ator mais voltado à comédia, né, conhecido pela aquela série de filmes Bill and Ted, né, uma comédia maluca que ele fez com Keanu Reeves, que tem um grande culto em torno disso. Mas nesse filme, né, eu estou falando ainda do Haunted Summer, ele é reduzido, né, o Polidori é reduzido a um mero fornecedor de drogas para o Byron, né, e ele nem sequer manifesta qualquer aspiração literária. Então, como eu falei, o Polidori parece ser uma figura um tanto vaga e abstrata para os cineastas que acabam representando ele do jeito que for, né? De qualquer jeito. Então, esquecem sequer que ele, né, foi um escritor e foi o responsável pelo primeiro conto de vampiro em língua inglesa, né? Bom, tem vários outros filmes que fazem referência a Diodati, né? Mas sem a presença do Polidório. Ou seja, nesses outros filmes ele é esquecido de vez, né? E eu comento no meu artigo, né? Mais detalhadamente esses outros filmes de Diodati, porque o próprio episódio do Villa Diodati é fascinante por si só, né? Agora falando especificamente do conto, chama muito a atenção o quanto ele foi pouco adaptado no século XX, né? Século XX e também agora no século XXI, né? No cinema clássico, né, o filme que chegou mais próximo disso é uma produção muito modesta de 1945 chamada O Espectro do Vampiro, em inglês The Vampire's Ghost, da Republic Pictures, que era um estúdio de cinema bem pequeno, assim, bem intermediário, muito voltado a aventuras na selva, filmes de cowboy e assim por diante. Eles tinham pouquíssima afinidade com o terror, mas fizeram alguns filmes de terror, incluindo esse que acaba sendo um objeto de culto, né, por ser o que vocês vão assistir que se aproxima mais, né, do Vampiro do Polidori. É um filme bem econômico, tem 60 minutos de duração. Eu particularmente adoro esses filmes que passam rápido, né? Até anima a gente a assistir uma maratona de filmes curtos, né, numa tarde e noite assim.
Os créditos do filme não mencionam o nome do Polidori, mas a gente acaba percebendo que é inspirado no conto, porque ele aproveita detalhes muito específicos, como a capacidade que o vampiro tem de renascer ao brilho do luar, né, um pacto que ele faz com o personagem que acaba descobrindo que ele é um vampiro, e até a habilidade que ele tem em jogos de dados e jogos de cartas, que isso também está no conto e no filme, e ele acaba usando isso para destruir os desafetos dele ali. Né? É bem curioso que, embora o nome Lord Ruthven, né, seja tão chamativo e tenha sido explorado à exaustão no século XIX, né, em peças e óperas e assim por diante, ele não aparece no cinema. Né? Neste filme, né, o vampiro se chama Webb Fallon, né, interpretado por um sujeito chamado John Abbott, que é talvez um dos vampiros menos carismáticos, sedutores, atraentes. Ele é até um pouco sonolento, enfadonho, né? O que acaba combinando um pouco com a pobreza da produção. Né? E a história é ambientada na África, né? Num vilarejo imaginário chamado Bacunda, e não na Grécia ou na Europa, né? Como no original do Polidori. Ou seja, o filme acaba caindo naquela onda de exotismo hollywoodiano, né? Misturando voodoo, superstições primitivas, né? E nesse cenário de selva que é obviamente em estúdio. Né? Outra coisa que eu gosto muito também, quando você vê que aquela selva ela é totalmente artificial, as luzes estão muito estrategicamente ali posicionadas, né? E não é uma selva nada convincente. Né? Eu adoro esse filme, né? Porque a produção de terror dos anos 40 ela é muito pobre, mas ao mesmo tempo ela é muito encantadora, muito particular daquela época. Né? É um período em que o terror não estava muito em alta, então os filmes que a gente vai procurar ali cronologicamente dos anos 40 acabam sendo, né, necessariamente produções menos significativas. Né? Por isso que eu chamo ele mais de um filme de culto, né, do que um clássico. Está longe de ser um clássico. Né? E além de todos esses filmes, no artigo que eu já mencionei para vocês, eu falo também como o Polidori acabou se tornando um personagem de ficção em diversos filmes, né, minisséries de TV, diferentes abordagens do que seria alguém chamado Polidori e que está envolvido com vampiro de alguma maneira, mas a gente nem identifica ali o escritor, o autor, né? Talvez seja um sobrenome que soa legal e a pessoa queira fazer uma referência, né? Mas não tem qualquer relação com o personagem real. E aí são episódios de séries de TV bastante curiosas, até um tanto inusitadas, né? Como Highlander, né? O Arquivo X tem um episódio muito bom que tem o Polidori como personagem. Doctor Who, que é uma série super cultuada ali da BBC, né? Uma série britânica de ficção científica que tem décadas e décadas de produção. E até numa série animada, né? De animação bizarra e esquisitíssima chamada Mary Shelley's Frankenhole, né? Que era daquela série Adult Swim do Cartoon Network. Uma série bem esquisita mesmo, e o Polidori é um personagem bem bizarro e recorrente na série. Tem a Mary Shelley, tem o Victor Frankenstein ali. Aliás, a Mary Shelley aparece eventualmente, né? Porque depois tem uma temporada com vários escritores. Mas o Victor Frankenstein e o Polidori ali, o Polidori é o assistente do cientista. Ele acaba sendo um personagem bastante esquisito. Bom, então é isso que eu tinha para falar, né? Das adaptações fílmicas do Polidori. Né? Do vampiro nem tem muito, né? Então é mais a presença do John William Polidori em alguns filmes. E queria convidá-los, né, para continuar acompanhando essa série de vídeos, né, para conhecer o conteúdo que vai integrar, né, a nova edição do Vampiro, né, do Polidori, que está sendo organizado pela Marina Sena, editada pelo Cid Vale Ferreira, pela Clepsidra. Aqui, né, já é uma edição bastante grossinha, né, e a nova edição vai passar em muito as 400 páginas que tem essa edição que já era épica, né? O conto tem 40 páginas, né? O conto original tem 40 páginas, a edição tem 400. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bastante elucidativo, né? Quando a gente fala de filmes, geralmente as pessoas formam listas, né? De, pô, vou atrás de todos esses filmes, então eu reforço que vale a pena mesmo ver esses filmes, principalmente os três principais que eu citei, né? Que é principalmente o Gothic, do Ken Russell. O Remando al Viento, eu acho um filme bastante simpático, né? Ele é gostoso de assistir. O Haunted Summer
é até um pouquinho melhor. Esses três são muito bons. Os mais recentes eu realmente acho que é melancólico demais, né? Para uma coisa tão maravilhosa que é uma escritora como a Mary Shelley criar o Frankenstein e mesmo o Polidori ali ter o pioneirismo como o primeiro vampiro em língua inglesa. Ok? Então um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.